Olá! Hoje a gente vai desvendar como é que se transforma a gestão de saúde e segurança no trabalho, a famosa SST, de um custo todo fragmentado e reativo em um ativo estratégico e bem harmonizado para o negócio. A ideia aqui é bem simples: parar de apagar incêndio e começar de verdade a construir uma blindagem jurídica. Bom, vamos pensar um pouco sobre isso. Essa metáfora é simplesmente perfeita. Sabe, quando a gestão de SST é toda desconectada, com laudos que são comprados só para cumprir um prazo, o que se cria não é segurança de verdade. O que se cria é um ruído perigoso de informações que não batem e que escondem riscos enormes para a empresa. E esse ruído todo gera o que a gente chama de dívida técnica de conformidade. Pensa nisso como um débito invisível que só cresce, dia após dia, feito de dados que não se conversam e de processos que só pagam incêndio. É uma dívida que, olha, na primeira fiscalização ou no primeiro processo trabalhista, a conta chega e pode comprometer e muito a saúde financeira do negócio. Mas como é que a gente transforma essa bagunça toda, essa cacofonia, em uma sinfonia? Bom, a resposta está na orquestração de uma parceria 360 graus, onde três músicos principais precisam tocar em perfeita harmonia. Vamos ver quem são eles? O primeiro músico é a empresa, o cliente. O papel dela é ser o controlador da informação. O que isso quer dizer? Quer dizer fornecer os dados certinhos dos colaboradores, comunicar qualquer mudança de função ou de risco e, o que é fundamental, manter a procuração digital do ECAC ativa. É essa autorização eletrônica que permite ao parceiro técnico agir. Sem ela, o resto da orquestra fica de mãos atadas. Em seguida, entra em cena a contabilidade ou o departamento pessoal. O papel deles é o pré-requisito crítico. A primeira nota da música tem que vir deles, o cadastro pré-admissional do funcionário lá no e-social. Sem essa matrícula, nenhum outro evento de SST, como o exame admissional, por exemplo, pode ser registrado. É o passo que destrava todo o resto do processo. E o terceiro músico é o Grupo CESO, que atua como operador técnico. É quem executa a partitura técnica, sabe? Realiza os exames, elabora os laudos e, o mais importante, é o responsável exclusivo por transmitir os eventos-chave de SST para o e-social, o S2210, o S2220 e o S2240. Agora, o que é mais interessante aqui nesse slide é como ele resume as dependências. Olha só a primeira linha. A contabilidade é a responsável pelo cadastro inicial. Se essa ação não acontece, o CESO simplesmente não pode agir. Da mesma forma, lá na última linha, a contabilidade precisa das informações do CESO para poder parametrizar a folha de pagamento corretamente. Essa interdependência, esse é o coração da sinfonia. Certo, agora vamos para a prática. Como é que essa orquestra funciona no dia a dia, ao longo de toda a jornada de um colaborador dentro da empresa? O processo de admissão, esse é o momento da verdade. A ordem aqui é tudo. Primeiro e mais importante, a contabilidade e registro funcionário. Só então a empresa cliente pode solicitar o exame e só depois disso o CESO pode executá-lo e transmitir os dados. Qualquer quebra nessa sequência já cria uma falha de conformidade desde o primeiro dia de trabalho da pessoa. Já começa errado. E aqui, olha só, tem um detalhe crucial que muita gente deixa passar. O que dispara a necessidade de atualizar o e-social não é só uma mudança de cargo lá no RH, é uma mudança no risco real. Se um funcionário começa a operar uma máquina nova ou a mexer com um produto químico diferente, o perfil de risco dele mudou. E o evento S2240 precisa ser atualizado na hora para evitar um passivo oculto lá na frente. Agora vamos aumentar um pouco a intensidade da nossa música. Vamos falar dos momentos de maior tensão. Aqueles em que as falhas de conformidade têm as consequências financeiras mais graves. Em caso de acidente de trabalho, agilidade é tudo. A responsabilidade da empresa é comunicar o que aconteceu imediatamente, usando o formulário online. Isso permite que o operador técnico emita a chamada CAT, a comunicação de acidente de trabalho, dentro de um prazo legal que é super rigoroso. O primeiro dia útil seguinte. Perder esse prazo já gera multa automática. As consequências financeiras de um acidente são enormes, e a diferença fica muito clara aqui. Um afastamento por uma doença comum, o tal do B31, não gera grandes obrigações. Agora, um afastamento por acidente, o B91, obriga a empresa a continuar depositando o FGTS, garante 12 meses de estabilidade para o funcionário e, o que é crucial, aumenta o imposto FAP, que a gente vai ver logo em seguida.
Chegamos agora no ponto de maior risco fiscal de toda a gestão do e-social. É a conexão automática entre os dados de SST e os dados da folha de pagamento. Aqui a sintonia entre os músicos precisa ser, assim, absolutamente perfeita. O fluxo é basicamente este. O Grupo CESO envia o evento S2240, que detalha quais riscos um funcionário está exposto. Do outro lado, a contabilidade envia o S1200, a folha de pagamento, que tem que incluir o recolhimento do imposto adicional caso exista essa exposição a riscos. Os sistemas da Receita Federal fazem o cruzamento desses dois eventos em tempo real automaticamente. Então, o pulo do gato é o seguinte: se o S2240 diz que existe exposição ao ruído, por exemplo, mas o S1200 não mostra o recolhimento do imposto correspondente, a divergência pega na hora. E para o sistema isso não é um erro, é sonegação fiscal. A multa é gerada ali, automaticamente, sem nenhum aviso prévio. Bom, já vimos os riscos, né? Então agora vamos mudar o tom da nossa música e focar no retorno. Como é que essa gestão bem orquestrada se transforma em um investimento com ganhos financeiros e legais que a gente pode ver e sentir? A tecnologia aqui é fundamental. Uma plataforma como a RS Data não é só um lugar para guardar documentos, é uma ferramenta ativa de defesa. O registro da entrega de EPIs com biometria, por exemplo, cria uma prova digital muito mais forte num processo trabalhista do que uma simples ficha de papel assinada. É construir ativamente a sua blindagem jurídica. E aqui está o retorno financeiro, direto no bolso. O FAP, que é o Fator Acidentário de Prevenção, é um imposto que pode dobrar ou cair pela metade, dependendo do histórico de acidentes. Uma gestão excelente que previne acidentes pode reduzir o imposto de R$ 24.000 para R$ 6.000 por ano, só nesse exemplo. A diferença é de R$ 18.000 por ano. Esse é o valor tangível de transformar prevenção em investimento. É um dinheiro que deixa de ser pago em imposto e se torna um retorno direto sobre a gestão de segurança, que paga todo o investimento no serviço e ainda gera lucro. E para a gente fechar esta análise, fica a reflexão. A forma como a empresa lida com saúde e segurança do trabalho hoje está afinada como uma orquestra, gerando um investimento que protege e dá retorno, ou ainda é só uma coleção de ruídos e custos reativos acumulando aquela dívida silenciosa? A partitura para a Sinfonia da Conformidade ela está disponível. Resta saber quem vai reger.